Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Queridas mamães, parabéns pelo seu dia. Eu sei que um dia não é suficiente para agradecer tudo que mamãe faz, né? Porque depois de Deus, quem te entregou tudo foi ela, né? E eu tenho convicção de que, embora seja uma data comercial, e por isso cai no segundo domingo do mês, é uma data significativa da gente entender a importância da nossa vida, daqueles que nos trouxeram ao mundo. E o Senhor decidiu trazer o homem ao mundo através da mulher. E foi assim também com Jesus Cristo, e vai permanecer sendo, porque através do homem veio a mulher, mas através da mulher vem o homem. Esse é um princípio bíblico e eu creio que ele seja fundamental. Eu gosto muito de pensar no Dia das Mães, uma data que para o evangélico praticante é uma data muito concorrida, né? A gente entende que nós que temos uma vida muito envolvida na igreja, com todas as atribuições da igreja, muitas vezes nos dividimos com a nossa família, mas eu entendo que no Dia das Mães a gente acabe precisando, ainda mais quem tem uma mãe que mora longe ou que não consegue se reunir sempre, estar junto, mas glória a Deus pelo YouTube e você podendo receber essa palavra depois, porque a gente entende a importância também de você que não tem essa mobilidade tão grande, estar acessando a sua família. Mas quando eu penso no Dia das Mães, inevitavelmente, eu lembro de muitas mães da Bíblia, muitas mulheres que fizeram, onde Deus operou muitos milagres. Nós vamos ver que os grandes homens de Deus que fizeram coisas extraordinárias, eles são filhos de milagres através da maternidade. A gente vai ver isso através de Isaac. Isaac é um milagre. Sara era estéril, seu pai já era envelhecido. Nós vamos ver isso no filho de Isaac, nós vamos ver essa questão da maternidade, nós vamos ver em Moisés a importância do papel da mãe de Moisés. Então nós vamos ver esse papel da maternidade sendo muito relevante para Deus em começar a operar milagres. Então, na vida desses grandes homens de Deus, o seu próprio nascimento já é perseguido. Porque o diabo não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele conhece uma mãe de oração e sabe o que ela vai gerar. Ele conhece uma mãe comprometida com o Senhor, uma mãe que tem uma vida em Deus e o que ela vai gerar. Então eu creio que quando Satanás queria acabar com todos os bebês, para que Moisés não viesse a ser o libertador daquele povo, e assim como ele fez também Jesus, quando ele tenta acabar com todas as crianças, para que o nosso libertador não pudesse vir, você vai sempre entender que o papel da mãe nessa hora foi fundamental. E Deus não escolheu mães quaisquer. Deus escolheu mães que eram envolvidas com a sua palavra, que eram envolvidas com a vida cristã. Eu lembro uma vez que um amigo meu comentou sobre quando ele esteve num lugar de dependente químico. E ele chegou naquele lugar e ele ficou um pouco assustado, porque muitos dos jovens que estavam internados naquele lugar eram filhos de crente. E num primeiro momento, sem uma análise apropriada, ele julgou e falou: como pode? Por que a maioria dos jovens que estão aqui nesse lugar de dependente químico são filhos de crentes? Não deveria ser assim. E a pessoa que era responsável pelo local de dependente químico explicou para ele. Ele falou: olha, os que estão aqui são filhos de dependentes químicos, porque as mães oram por eles e eles ainda não foram ceifados, porque os que não têm essas mães já morreram. E isso me marcou muito,
eu falei o poder que tem a oração de uma mãe, a aliança de uma mãe para preservar a vida dos seus filhos. E assim como tantos outros jovens, essa pessoa também teve a vida transformada e por conta da oração da sua mãe se tornou um grande homem de Deus. E ele foi àquele lugar para ter certeza da importância da oração e da aliança que a mãe dele tinha, que seus pais tinham, mas que a mãe tinha. Então, eu gosto de pensar num dia como esse, embora a gente tenha o aspecto comercial da história, de pensar o quanto Deus conta com as mães, o quanto Deus conta com você, mulher, que vai gerar, porque Ele sabe, e o diabo também sabe, que sendo você uma mulher completamente entregue ao Senhor, aquilo que você vai gerar vai fazer diferença no mundo. E quando eu penso em fazer diferença no mundo, eu não tenho como não considerar Maria, porque mais milagre do que ser estéril e ter uma relação com o homem e gerar um filho, é não ter uma relação com o homem e gerar um filho. E eu gosto muito, e é uma palavra que me segue pela vida em muitos momentos, é um termo que o anjo usa com Maria, e esse era quase o final da ministração, mas eu vou antecipar. Lá em Lucas 1:34, se você quiser abrir lá e já deixar essa página marcada, lá em Lucas 1:34, vai dizer assim: então disse Maria ao anjo, como será isso? E eu gosto de entender que Maria, ela não duvida, ela não é incrédula de dizer que não vai acontecer, ela só quer saber como. Não é um como duvidoso, é um como, qual será o processo, já que eu não tenho como fazer isso. E ela diz, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E no versículo 35 vai dizer, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Sabe, queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que lembrar que Maria estava na velha aliança. Maria não estava pós-Pentecostes, Maria estava na velha aliança. Não se falava sobre o Espírito sobre. Na realidade, ainda não existia nem o Espírito dentro, quanto mais o Espírito sobre. E para ajudar você que porventura não conheça essa nomenclatura, o Espírito dentro é quando você nasce de novo. E você que, por conta de Adão, foi separado do Espírito de Deus, o seu Espírito, ele estava morto, morte é separação, ele era separado do Espírito de Deus. Em Jesus, nós temos como religar isso, mas era em Jesus, antes não tinha como. O Espírito poderia estar mas não poderia estar dentro. Então, o Espírito estava auxiliando aqueles homens, quando a gente dizia Deus era com ele, a gente vê isso em Daniel, a gente vê isso em José, Deus era com ele, mas não estava dentro dele, então não existia o Espírito dentro ainda. Maria não tinha o Espírito dentro, Maria tinha ainda uma velha aliança. Não havia batismo do Espírito Santo, não havia ainda sido liberado o Espírito derramado sobre toda a criatura. Havia uma promessa de Joel, mas não havia sido derramado ainda. Mas Deus encontrou uma mulher que antes do processo, que antes ainda do tempo determinado, iria provar de algo que a gente só viria a provar depois. Tamanha a fé dessa mulher, Deus antecipa uma promessa futura, porque Deus é capaz de antecipar promessas, Deus é capaz de fazer do jeito dele o que ele prometeu. Ele antecipa algo para que Maria possa trazer o Filho de Deus à terra. Então ele diz, o Espírito te envolverá.
com a sua sombra. E aí nós entendemos que para ter sombra precisa ter o elemento e luz, amém? A gente não tem sombra se não houver sobre nós uma luz e depois dessa luz um elemento que faça sombra. Então é algo que vem de cima, porque se vai envolver com a sua sombra, é algo que vem de cima, e havia algo que traria, esse elemento que traria uma sombra sobre Maria para que ela fosse envolvida. E essa palavra envolvida no original, ela não é tão diferente daquilo que a gente entende como estar cercado ou revestido. Então essa palavra no original, ela vai tratar sobre aproximar-se, estar cerca, estar no futuro, do Espírito Santo descendo e agindo em alguém. Dentro desse contexto, o que mais se encaixa? Não é tão diferente de ser revestido de poder, porque esse Espírito, essa sombra a envolveria, traria um envolvimento sobre ela. Mas a gente não pode banalizar isso, porque Maria estava na velha aliança. Não havia essa experiência do Espírito vir sobre alguém. Não havia essa experiência de revestimento. Isso só se cumpriria com a promessa de Joel após Jesus Cristo e após estar consumado. Não era no nascimento, era na morte. Mas aquela mulher foi escolhida para antecipar uma promessa humana, para antecipar aquilo que Deus tinha para a humanidade. Ela gerou aquilo que nós iríamos usufruir até hoje. Então, quando eu considero esse termo, descerá sobre ti o Espírito Santo, eu penso que é quase uma concessão divina, de uma antecipação de promessa. E o poder, que esse poder é o dunamis, é o mesmo que vai ressuscitar Jesus, é o mesmo que hoje opera dentro de mim e você, ele seria o poder do Altíssimo e ele envolveria, ele cercaria Maria com a sua sombra. Maria estava na velha aliança, a referência dela de sombra era a nuvem de glória. Maria tinha a concepção de nuvem de glória, porque era essa nuvem de glória que produzia sombra e protegia o povo no deserto. Ela conhecia essa expressão, porque Deus não vai trazer nada para você que você não entenda. Ela conhecia essa expressão nuvem de glória, a sombra da nuvem, porque a sombra da nuvem no deserto protegia o povo. E quando a sombra parava, o povo parava. Se a sombra ficasse um dia, o povo ficava naquele lugar. Mas se a sombra ficasse 3 dias ou uma semana, o povo ficava naquele lugar 3 dias, uma semana. Porque essa sombra da nuvem de glória do Senhor, ela garantia a execução do projeto. Ela garantia que aquele povo estava guardado. Ela garantia que ali era o lugar certo que Deus queria que a gente estivesse. Então Maria conhecia essa referência do que era ser coberto por uma sombra que só viria a existir por conta de uma nuvem de glória. Maria conhecia essa referência e ela recebe o extraordinário. Nada, não era o tempo. Não era o tempo da promessa de Joel ainda. Não era o tempo da liberação do Espírito Santo para nós. Não era o tempo, ela estava na velha aliança, não era o tempo. Mas ela crê, com a referência que ela tem, de que aquilo alcançaria a vida dela, por conta do propósito que não era dela, era de Deus. E eu quero fazer você refletir sobre isso hoje, porque foi o que eu refleti. Até que ponto a gente reconhece quando a gente está à sombra da nuvem de glória de Deus? Até que ponto a gente reconhece quando a gente está coberto por Deus e não é para se mexer? Até que ponto a gente reconhece que não é na nossa força, mas é quando estamos envolvidos pelo Espírito que podemos agir naquilo que Deus nos chamou para agir?
Até que ponto nós podemos entregar todas as nossas impossibilidades na mão do Senhor e entender: eu estou coberto por uma sombra que vem de uma nuvem de glória. Sabe quando a gente sabe isso? Quando a gente está no centro da vontade de Deus. Eu tenho dito isso e vou repetir várias vezes, porque isso me fere entrando na igreja, que é um conceito de coach, dizendo que você é aquilo que você diz que você pode ser tudo aquilo que você pensa que pode ser. Querido, isso não é bíblico. Porque você é aquilo que a palavra diz que você é. Você pode ser tudo aquilo que a palavra diz que você pode. Esse conceito de eu ser o que eu quero ser, de eu fazer o que eu quero fazer, você pode até fazer o que você pode fazer. Você pode até se tornar, executar aquilo que você quer ser. Mas dificilmente você vai cumprir o seu propósito, vai ser feliz. Porque você não vai estar no centro da vontade de Deus. Você está no centro da sua vontade. E como diria Cláudio Duarte, você está com labirintite, achando que o mundo gira ao seu redor. Não é isso, querido. Na realidade, Maria estava ali naquela hora dizendo: olha, eu estou guardada, porque essa sombra eu conheço. Eu vou obedecer, porque o Senhor me escolheu, e eu vou estar no centro da sua vontade, aonde essa sombra paira sobre mim, e eu estou guardado, e eu só me movimento se a sombra andar. Maria compreendeu isso dentro das referências que ela tinha, ainda que antecipando um fato que era uma promessa que não era para ela naquele tempo, mas ela recebeu. E só depois, a gente vai ver 30 anos depois que sobre essa palavra ela gerou, depois que sobre essa palavra ela pariu, depois que sobre essa palavra ela cuidou daquela criança, 30 anos depois, Jesus vai experimentar aquilo que ela viveu. Porque a palavra vai dizer que Jesus ainda não estava no ministério, ele crescia em sabedoria, graça, mas ele não andava no ministério, ele não executava milagres, ele não andava em poder. Mas com 30 anos ele é batizado nas águas, e quando sai daquelas águas ele recebe o batismo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que assim como aproximadamente aquilo vem do alto, Jesus recebe o Espírito Santo, que como uma pomba pousa sobre ele. E eu gosto de pensar, eu tive uma amiga profeta, e ela um dia vislumbrou essa visão de como uma pomba, e a Bíblia fala em algumas traduções de forma corpórea. Eu entendo isso, e não é uma questão doutrinária, é uma questão poética, amém? Mas ela diz: você já viu uma pomba, um pombo pousar? Você já viu como um pardal pousa? Você já viu como os outros passarinhos pousam? Eles vêm direto do chão e pousam. O pardal faz assim, ó, vem aqui, vai ali, parece um ligeirinho. A pomba, ela faz isso e desce. Ela não vem direto. O pombo, ele vem e pousa. Ele dá uma levantada antes. Eu comecei a observar isso, que eu achei lindo, poético, e comecei a ver a graça e o favor de Deus quando descreve isso, porque Deus usa esses termos, querido, para que a gente possa entender, porque Ele usa o que a gente conhece para falar de coisa que a gente não conhece. Ele usa o natural para falar do sobrenatural, e Ele diz como uma pomba, ou seja, foi algo suave, não foi um raio caindo do céu. Pomba, e ela repousa sobre Jesus. E Jesus recebe o batismo do Espírito Santo, e só então ele entra no ministério, e só então ele começa a executar a promessa sobre a vida dele, e só então ele tem condição de encarar o diabo no deserto, ser tentado, e só então ele volta do deserto e começa a operar milagres, e só então ele abre a Bíblia e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Ele não falou isso antes dos 30 anos. Ele não considerou isso antes dos 30 anos. Porque assim como nós, Jesus sabia que sem o poder do Espírito, na terra ele não era nada.
porque ele tinha aberto mão da sua glória para vir como homem. Ele era Deus, no princípio era Deus, ele estava com Deus, mas a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. E ele veio como homem. E como homem, sem o Espírito Santo, nada de especial ele podia fazer. Mas quando o Espírito vem sobre ele, o envolve, o reveste de poder, como uma pomba, de forma suave, ele passa a fazer aquilo que foi chamado para fazer. E aí ele mesmo se reconhece: o Espírito do Senhor está sobre mim, me revestindo, me envolvendo, me dando poder. Agora sim eu posso fazer o que o homem não pode. Agora sim eu posso andar no sobrenatural. Agora sim eu posso operar milagres. Porque assim como foi com Maria, o Espírito envolveu. E se o Espírito envolveu, não é mais sobre você, é sobre ele. E aí o Espírito pousa sobre Jesus. Mas aí a gente vê Jesus andando, caminhando, e depois a gente vai ver a nossa primeira experiência. Vai lá comigo para Atos 2. Você está cheio de cabelos de conhecer, eu não vou declarar que você está careca, mas a gente vai ver em Atos se cumprindo Lucas 24. Lucas 24, 49 vai dizer: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Lembra? A promessa ainda vai vir. Maria já tinha aproveitado. Permanecei, pois, na cidade. E eu não estou aqui criando doutrina que Maria foi batizada no Espírito Santo, não estou criando doutrina nenhuma, amém? Eu estou só lendo a Bíblia na ordem que ela está. Maria provou do envolvimento do Espírito. Jesus provou do descer do Espírito sobre ele. E agora chega aos homens o revestimento de poder. A palavra revestir é muito semelhante a envolver, ser envolvido, que também é muito semelhante a batismo, porque batismo é ser imerso ou envolvido por algo. Então, eu não vou trazer aqui uma questão doutrinária, se isso é a mesma coisa que isso. Eu estou dizendo para você que há semelhança, amém? Glória a Deus. Não é meu chamado ser o mestre doutrinário que vai trazer para você no grego e no hebraico. Eu estou trazendo para você uma semelhança das ações. Envolvimento, revestimento, imersão, está cercado de algo. Amém? Todas essas palavras, elas trazem o mesmo conceito de que algo de fora cobre você, reveste você. E quando a gente volta lá para Adão e Eva, e a gente vê que quando o pecado entrou, eles se viram nus, significa que o que revestia eles foi retirado. E o que revestia eles não era pele nem folha, mas era a glória de Deus. Amém? Então quando eu falo de revestir, envolver, cercar, estar imerso, nós vamos estar entendendo que são coisas muito próximas. Amém até aqui? Glória a Deus. Então aqui a gente vai entender que esse povo tinha uma promessa. Eis que envio, Lucas 24, 49, você está em Atos 2, sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, para quê? Até que do alto. Por que sempre do alto? Por que a pomba vem do alto? Por que a língua de fogo vem do alto? Por que a sombra vem do alto? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e quem não há mudança ou sombra de variação, é do alto que se recebe. Então ele diz: até que do alto sejais revestido de quê? Poder, dunamis, o mesmo de Maria. O mesmo que habita dentro de mim e de você, o mesmo que Jesus recebeu, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha, fica atento, porque do alto, assim como Maria recebeu, assim como Jesus recebeu, você vai ser revestido, coberto, imerso, cercado do meu poder. E aquilo que você não pode fazer natural, agora vai poder. Porque agora não é mais você, mas você se tornou uma testemunha de que Jesus está vivo. Não saia do lugar. Não ande ainda se a sombra está parada. Não se mova ainda se não tem o comando. Não tente fazer do seu jeito se você não tem a ferramenta ainda. Existem fases na vida que a gente precisa ficar parado.
Até que a sombra antes. Por quê? Porque eu não posso sair da cobertura. Para estar na cobertura, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Eu não posso andar do meu jeito, eu não posso achar o meu caminho, eu não posso fazer a minha vontade, eu não posso ser o que eu quero ser. Eu preciso estar no centro da vontade daquele que me cobre. Então, do alto, uma nuvem te cobre. Uma nuvem te cobre e ela te mostra para onde você vai. Você não vê a sombra, mas você está numa dispensação que você é guiado pelo Espírito. Você sabe. Eu há pouco fui conversar com uma pessoa e a pessoa me questionou numa conversa. Ela disse, mas olha, se a pessoa errou e não tem orientação, ela está eximida do erro? Eu falei, depende. Depende um pouco. Por quê? Porque ainda que você não tenha o princípio claro, se você é nascido de novo, tem um embrulhado aqui dentro. A palavra garante que Ele nos guiaria por caminho de segurança. A palavra nos garante que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então não dependa de mim a te ensinar a andar no caminho, no centro da vontade de Deus, porque tem um ajudador dentro de você aí, dizendo para você, vai, para, não vai, segura agora. Ele está aí. Então não joga, não terceiriza não, porque está dentro de você. A palavra garante que vem um ajudador. Ele não vai fazer por você, mas ele vai dizer, para, não vai, volta, não está bom, vai dizer. Você vai ouvir se quiser, mas ele vai dizer, porque a Bíblia nos garante que ele nos ensinaria todas as coisas. Então talvez você não tenha a didática, a letra, mas você tem o Espírito. Você não vai andar confundido ou envergonhado se você obedecer à sombra. Se você souber quem te cobre. E aí ele diz, vai lá para Atos 2, ele vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Diga comigo, é como de um vento. Diga comigo, não era o vento. Era o som do vento. Amém? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E rasgou o céu sobre elas? Não. E pousou uma sobre cada um deles. Pousou como? Com a referência que a gente tem. Pousou. É línguas de fogo. A imagem que a gente tem é de um negócio destruidor, mas ele pousou, repousou, assentou sobre eles. Porque ainda que Deus seja fogo consumidor, como alguns gostam de valorizar, essa língua não queimou eles. Ela repousou, ela pousou. E a gente tem a referência que quem Jesus foi como uma pomba. Aqui eram línguas de fogo, mas ela não desceu como um raio, ela pousou. Por quê? Porque o Espírito Santo é suave, ele é cavalheiro, ele não vai te possuir, ele não vai entrar se você não deixar, ele não vai ter você sem a tua autorização. Ele pousou. Aquelas línguas vieram, mas elas pousaram sobre aquele povo. E aquele povo provou daquilo que Jesus já tinha experimentado. Eu gosto de pensar, Jesus sozinho era o primeiro, uma pomba, algo sutil, leve. Agora não, agora era para impactar a humanidade. Agora era para fazer barulho. Então vem um som, não tem vento. Você precisa entender isso, não tem vento para destruir, não tem fogo para queimar. Amém? Ele vem como um som. Porque se eu colocar todos vocês aqui para orar com ousadia no Espírito Santo, você vai ouvir um som como de um vento impetuoso. É um som. E aquelas línguas eram de fogo, mas elas não eram consumidoras. Elas vinham e repousavam sobre eles. E eles recebiam o quê? Uma cobertura, um envolvimento, um revestimento. De quê? Poder. E aí Pedro, que antes era um covarde, que negou Jesus, não estou dizendo que Pedro era covarde em toda hora, mas se acovardou numa situação de confronto,
com 3 pessoas, agora multiplica por 1000 e fala para 3.000 com ousadia. Fazia naturalmente? Não. Pedro era bom de letra, bom de conversa? Não, gente, Pedro era bruto. Lembra de Pedro? Pedro é o rei da bancada. Pedro era bruto para falar, mas agora ele fala com 3.000, com tamanho amor e autoridade, que as pessoas ficam impactadas. Dava para fazer puro? Não. Estava puro não. Agora ele tinha recebido um revestimento. Pastor, e onde o senhor quer chegar com tudo isso? Talvez em a gente valorizar o que Maria fez, talvez em a gente valorizar o que Jesus fez, e talvez em a gente banalizar o revestimento que a gente recebeu. Vou falar para o lado de cá, que o lado de cá não gostou. Mas talvez, somente talvez, nós estejamos banalizando aquilo que nós admiramos tanto nas histórias bíblicas. Porque Maria não fez por ela, mas porque ela foi envolvida. Jesus na terra não fez por ele, mas ele foi envolvido. Pedro, os apóstolos não fizeram por eles, mas eles foram revestidos. E depois não teve mais línguas de fogo não, acabou. Então não fique esperando línguas de fogo, não fique esperando que você vai ficar arrepiado, não fique esperando que você vai cair, nem quebrar, nem caquinho, nem cortar tesoura. Não, querido. Depois daí é pela pregação ou pela imposição de mãos. Pela pregação, e é suficiente para você receber, ou pela imposição de mãos, que a gente também entende que é um canal de Deus. Não vai pousar mais uma pomba, não vai ter mais línguas de fogo, porque esse tempo já foi. E agora nós vamos receber da mesma maneira que eles, da mesma forma que eles. O Espírito pode dizer para você nessa noite: você sozinho não tem condição. Ei, não dá para você fazer. Como eu faria, Senhor, se eu nem tenho estudo para isso? Como seria feito isso se eu sou da família mais pobre? Como isso poderia ser se eu nasci em Campo Grande, não tenho nem acesso a isso, eu não sei falar a língua? E o Espírito pode estar dizendo para você que eu posso te envolver como uma sombra, para você fazer aquilo que eu estou dizendo para você fazer. E eu quero que você lembre, como uma sombra significa que você está embaixo da proteção. Não tem sombra se você estiver no lugar errado. Não tem sombra se você não estiver no centro da vontade. Não tem. O que acontece às vezes é que a gente sai debaixo da sombra e quer culpar Deus porque não está conseguindo fazer. A gente sai debaixo da sombra e as coisas não acontecem, mas eu orei e não aconteceu. Você está na sombra? Você está sob a sombra? No lugar onde Deus mandou você estar? Ou você está andando na frente da sombra e a sombra nem te alcança? Há pouco tempo eu tive um testemunho maravilhoso de uma pessoa onde Deus deu uma visão para outra pessoa dizendo: olha, a bênção quer te alcançar, mas você está correndo tanto que ela não consegue. E serviu para mim, porque é a minha cara, né? Não foi para mim, mas se fosse, estava tudo certo. Né, Adriana? Ó a gente aí. Os dominantes sabem o que eu estou falando. Amém? Normal, deixa que eu resolvo. Deixa que eu vejo na força do meu braço. Eu sei fazer isso, não precisa ocupar Deus não. Deixa que eu resolvo. E às vezes a bênção está lá, querendo te alcançar, e você está correndo demais. Ou então a sombra está andando e você está parado ainda esperando um sinal. Está esperando a lã molhar ainda. Não, meu filho, o tempo passou, mudou. A dispensação é outra, está dentro de você agora. Então, nem lento demais, nem rápido demais, nem para a esquerda, nem para a direita, porque o nosso alvo é Cristo. E é para frente que a gente anda. Mas como é que a gente se movimenta? A sombra. Debaixo da nuvem de glória. Debaixo do lugar onde Deus mandou a gente estar. Pastor, mas eu não aguento mais esse lugar. Eu já era para estar em outro. Deus, a sombra andou? Não? Então fica quietinho. Tá bom? Vai me dar trabalho? Não, pastor, mas eu do meu jeito consigo. Vai, sai da sombra. Faz na tua força. Não. Como seria isso, Senhor, se de mim mesmo eu não tenho capacidade?
o meu espírito, a minha sombra vai te envolver. A minha sombra vai te envolver. Eu não sei o que você está passando, eu não sei para onde você está indo. Eu sei que essa igreja está em fase de transição e tem um monte de gente dando tilt aí. Porque é ruim demais. Ou lugar ruim é lugar de transição. Limbo, que eu chamo. Você não é para estar mais onde estava, mas também não sabe para onde vai. Ou perturbação. Não posso falar que é perturbação, se transição foi de Deus, não é perturbação, amém? Edita essa parte aí. Mas é uma coisa que é incômodo, gente. Transição não é fácil. Transição é lugar de testar fidelidade, caráter. Transição é lugar de testar se você realmente crê na promessa, ou se você só está indo quando está tudo bem. Transição é lugar de, às vezes, estar num ponto onde a graça para fazer aquilo já saiu. Quantas vezes já vivi isso? Tinha uma graça, eu fazia aquilo com a maior facilidade. Aí a graça saiu. Claro, querido, vai vir outro no teu lugar, a graça já está lá repousada sobre ele. Mas até que ele chegue, você fica. Por isso que as pessoas queimam etapas. Ah, Deus falou que é para eu sair agora. Não, Deus falou que é para sair um dia. O agora é teu. Porque não chegou o outro ainda. E aí você vira Saul. Não, querido. Davi foi ungido, um garoto. Foi promovido de pastor a marmiteiro. De marmiteiro matou o gigante. Mas para ser rei levou um tempo. Por quê? Porque ele tinha que ser forjado no caráter, na sua fé, em lembrar daquela palavra, eu vou ser rei. E não foi simples. Mas ele sabia. José recebeu uma palavra no dia seguinte, poço. E no outro, escravo. E no outro, preso. Mas não deixou, não negociou nenhum dia que ele era um governador aonde ele estivesse. Daniel vai para a cova, mas não nega seu Deus. Não negociou a palavra que tinha sobre ele, não comeu dos manjares, não agradou as pessoas acima de Deus. E tantos outros homens na Bíblia, tantas mulheres na Bíblia, não negociaram. Por quê? Porque o lugar da sombra é o lugar da garantia. Agora, garantia de quê? Que envolvido pela sombra, eu posso fazer aquilo que Deus disse que eu posso. Então, esse culto é para dizer que Maria é uma referência para a gente. Ela não é a nossa intercessora, nosso intercessor é Jesus. Amém? Não é para ela que a gente vai pedir nada, segundo aquilo que nós cremos e que entendemos na palavra, mas ela é um exemplo de fé, uma referência de fé, que antecipou a promessa para cumprir a vontade de Deus. Você não viu Maria orando, pedindo um filho como Ana? Maria não estava pedindo um filho. Maria estava planejando casar e viver o que uma noiva vive. E a palavra que vinha para ela naturalmente era danosa. Ela ficar grávida antes de casar, danosa. Mas ela não negocia, ela só diz, Senhor, como vai ser? E ele diz, e ela, então está feito. Será que a gente está entendendo que envolvido pelo Espírito, a gente só tem que dizer, então está feito? Será que a gente está entendendo que a gente gera aquilo que o Espírito coloca em nós? Será que a gente está entendendo que nós homens não somos capazes de gerar naturalmente, mas nós somos capazes de gerar no Espírito? Nós somos capazes de gerar as palavras que nós recebemos, de gerar a visão que Deus colocou no nosso coração. Mas cabe na nossa força? Não. Mas cabe envolvidos? Cabe. Então, essa palavra hoje que me fez refletir sobre Maria, eu quero dividir com você. Porque naquele tempo, era receber o batismo do Espírito Santo. E se você está aqui nesse lugar, se eu fosse você, não saía daqui sem receber. Amém? Como é isso? A gente conversa.
Mas o que é o principal? Eu preciso estar envolvido pelo Espírito. Nós temos a palavra, temos o Espírito, são as duas asas do avião, você não voa sem nenhuma delas, mas eu preciso estar envolvido no Espírito, para que a palavra se cumpra na minha vida. Então não é um relacionamento de socorro, não é um relacionamento de pronto-socorro. Espírito Santo, me tira dessa parada que está sinistra. Não, é um envolvimento, é relacionamento com Ele. É falar com Ele o tempo todo. Ele está aí dentro de você. Ele se alegra, Ele se entristece. Mas Ele está aí para fazer o quê? Para tornar você capaz de fazer o sobrenatural. Pastor, mas eu não desejo o sobrenatural. E quem falou que você veio fazer a tua vontade? Se a palavra diz que você vai ser revestido de poder para ser testemunha dEle. Diga comigo, não é sobre mim. Diz de novo, convicção, não é sobre mim. Não é sobre você, não é sobre mim. É sobre Ele. Você cantou agora há pouco aqui. A rocha da minha casa está firmada, é Ele. Você cantou isso. Espero que tenha prestado atenção. A música anterior eu vou dar uma matrícula do Rema. Que eu fico curioso com uma pessoa que só tem aleluia para dizer para Deus. Ah, vai estudar um pouco. Eu não vou cantar mais não. Mas a outra, a terceira é muito boa. A rocha está firmada, é Ele. É nele, é por Ele, é para Ele. A gente está nisso. Então vamos fazer o seguinte, vamos ser envolvidos. Como é que eu me envolvo? A Bíblia diz para você não se embriagar com vinho. E eu gosto dessa comparação de se encher do Espírito e embriagar com vinho. Por quê? Por quê, pastor? Para fazer vexame? Não. Porque se embriagar é perder o controle, é perder o domínio, é perder a sobriedade. Ou seja, não é fazer o que você quer. Embriaguez é isso, eu perco a sobriedade. Ou seja, mas perder a sobriedade é fazer... Não, perder a sobriedade é perder o controle, é entregar o controle. Por isso que o mundo bebe, porque ele quer fazer errado, aí bebe para dizer o quê? Não fui eu, foi a bebida. Não é assim? Então, você está na mesma, só que você fala, foi ou não, foi o Espírito. Então o fruto é bom, porque se foi ele não vai ter besteira. Certo? Aí ele diz, olha, não faz com vinho não, porque o vinho traz dissolução, mas faz com o Espírito, porque no Espírito vai dar certo. E aí ele diz como? Como que você faz? Se relacionando, se envolvendo. Como que eu me envolvo? Com a igreja. Como é que você se envolve com a igreja? Fala com salmos, hinos, cânticos. Porque a igreja não é lugar de fofoca, crítica, comentário malicioso. Mas entre a igreja, se envolve com a igreja. Como que eu me envolvo? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos. É assim que a gente se envolve na igreja, falando do que tem louvor, do que tem graça. E depois se envolve com Deus. Como? Com gratidão, porque Deus você só tem que agradecer, dá sempre graça, por tudo. Ah, vou dar graça pela doença? Não, pela cura dela, porque se ela veio a doença, vai vir a cura. Com Deus é moleza, gente, é muito fácil lidar com Deus. Eu tive um cliente quando eu era do comércio, que ele era do mundo, bebia, fumava, eu acho que cheirava também. E ele fazia música gospel. Músicas que você provavelmente já cantou. E eu questionei um dia ele, eu falei, como é isso? Ele falou, rapaz, pelo amor de Deus, eu faço música para mulher, que é cheia de problema, eu faço música para o mundo, que é cheio de problema, fazer música para Deus é moleza. O cara é bom, faz tudo bom, só tem coisa boa. Faço uma música por minuto. Falou na minha cara isso, na minha lata. E vende. Cachaceiro. Mas ele está errado? Moleza. Falou, moleza, faço um monte de música num minuto. Só tem coisa boa para falar. O mundo sabe disso. Então dá graça. Com Deus eu me envolvo dando graça. Mas tem um outro terceiro envolvimento, que é com a sociedade. Aí com a sociedade eu me envolvo como? Me sujeitando. E se sujeitar é bom? Tem algum mentiroso aqui? Se sujeitar é bom? Não. Mas é necessário? É. Para quê? Para ser cheio do Espírito. Para viver envolvido por Ele. Para ser revestido por Ele. Então, nós estamos na dispensação de fazer com que sejamos cheios.
com o vinho, que é a dissolução, que estraga, tira a minha sobriedade e traz prejuízo? Não. Eu me encho do Espírito, que também tira a minha sobriedade, mas que traz fruto. Então, é o dia da gente pensar. A gente quer ou não se envolver, ser envolvido, assim como Maria dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, eis-me aqui. Não é a minha vontade, não é o que eu digo que eu sou, não é o que eu quero ser, é o que você está dizendo. Seja feita a tua vontade, eis-me aqui. Amém? Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.